Graça e paz, irmãos. Amém. Que bênção estarmos aqui nessa manhã, nesse congresso de homens que tem trazido muita graça sobre cada um de nós. Estou muito feliz nessa manhã poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Minha proposta nesta manhã é fazermos, isso vai ser quase que um aulão aqui, tá certo? Já que a gente está num domingo pela manhã, classicamente o dia da EBD, da Escola Bíblica Dominical, então a minha ministração, na verdade, vai trazer um aspecto tanto de ensinamento quanto doutrinário, e a gente vai ver um pouquinho da história de Paulo pregando na cidade de Éfeso, porque o tema do congresso de homens fortalecei-vos no Senhor. Esse texto está em qual livro da Bíblia? Efésios quanto? 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo estava escrevendo a uma igreja esta que tinha sido plantada na cidade de Éfeso. Então por isso que a gente vai estudar nessa manhã sobre 4 aspectos da obra do Senhor ali na cidade de Éfeso, tá certo? Eu espero de coração que os irmãos consigam ficar acordados. Os irmãos dormiram bem, né? Dormiram bem, uns nem tanto. Estou vendo os irmãos com cara de sono aqui, não sei se os irmãos aí de casa também. Mas eu espero que a gente consiga interagir, tá junto. E eu vou até ser mais ousado aqui. Talvez alguém diga assim: não, pastor, é assim, eu ouvi tal notícia, eu queria contribuir. O irmão pode até me interromper aqui e falar, a gente dá um jeito e tenta responder e tenta contribuir. Mas o que eu quero é que a gente esteja bem atento ao que o Senhor trouxe para a gente, vai trazer para a gente nessa manhã. Amém, gente? Amém mesmo? Bênção. Então vamos lá. A gente vai falar sobre 4 aspectos, tá certo? Mas antes de eu começar o estudo propriamente dito, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Não falei Efésios não, falei Atos. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Mas pastor, e não é Efésios? Calma, irmão. Você vai entender. Púlpito novo, aleluia. Atos capítulo 19. E nós vamos ler 3 versículos só, por enquanto, tá certo? Atos capítulo 19. A gente vai ler aí a partir do versículo 8. Versículo 8, 9 e 10. Atos 19. Amém? Todo mundo achou aí? Atos 19, a partir do versículo 8. E nos diz a palavra do Senhor: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, na sinagoga, debatendo e convencendo a respeito de quê, irmãos? Do reino de Deus. E alguns deles, porém, lá na sinagoga, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Caminho aí é mal dos crentes, dos convertidos a Cristo. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. E durou isso quanto tempo, irmãos? Alguém tá lendo aí comigo? Ou é só eu que estou lendo aí? E durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia, Ásia Menor, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E o versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Até aí, por enquanto até aí.
Muito bem. Amados, o que Deus fez através de Paulo naquela cidade foi algo tremendo, poderoso, de maneira que houve um grande abalo naquela cidade. A ministração do evangelho foi de tal alcance, de tal poder, que houve grandes impactos na cidade, mas eu falo grandes mesmo. Então isso significa que a economia da cidade foi abalada. A economia, meu Deus do céu, é a mesma coisa que o ministro Paulo Guedes hoje dissesse assim: irmão, eu vou mudar aqui uma diretriz, porque Deus me disse isso e aquilo. A economia de Éfeso mudou. O comércio sofreu impacto. A situação religiosa também. Tal foi o alcance da palavra pregada naquela cidade. E Deus ainda usa crente nos dias de hoje para pregar a palavra, irmão. E coisas acontecem quando essa palavra é pregada. Situações mudam. E a gente não pode duvidar disso de maneira nenhuma. Voltando para o slide, o próximo, fala de 4 pontos importantes que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a cidade de Efésios, para a gente conhecer que cidade era essa que foi impactada pela pregação do Evangelho. A gente vai falar sobre o nascimento da igreja, porque uma igreja cristã, após a pregação de Paulo, nasceu naquela cidade. Diga-se de passagem, uma cidade altamente idólatra e religiosa e pagã, que não tinha nada a ver com Deus. A gente vai falar então sobre a carta que Paulo escreveu para a igreja que nasceu lá, já em outro momento. E por último, a gente vai falar da carta que Cristo enviou para Éfeso. Os irmãos estão atentos aí? A carta que quem escreveu, irmão? Cristo escreveu para Éfeso também. Tremendo isso, né? Pode passar. Vamos falar um pouquinho da cidade de Efésios. Na cidade, irmãos, essa cidade é interessante. Está um pouquinho, mas os irmãos estão vendo aí, né? Dá para ler aí, né? Eu estou lendo bem, irmãos. Eu estou lendo bem. Se eu for lá para onde está Betânia ali, eu continuo lendo da mesma forma. Eu não estou tendo problema nenhum para enxergar aqui o slide. Eu não sei os irmãos. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade grande. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma grande região ali, oriental, perto já do ocidente. A cidade de Éfeso era a capital de lá. A população de Éfeso era uma população de cerca de 300 mil habitantes. Qual é a cidade de Pernambuco que tem 300 mil habitantes? Me ajuda aí. Santa Cruz de Capibaribe tem 300 mil habitantes? Pastor Israel. Caruaru tem 300 mil habitantes? Tem mais, né? Caruaru tem mais. Vamos tomar como base Caruaru. Para os moldes da época de Paulo, uma cidade com 300 mil habitantes era uma senhora cidade. Cidade grande, cosmopolita. Era uma cidade portuária e comercial. O porto de Éfeso não era lá essas coisas todas não. Era meio arenoso. Então os navios tinham que procurar a rota para encostar, porque senão emperrava. Mas chegava. Então o comércio era fomentado, porque tinha trânsito de navio. Roma, a cidade de Roma na época, o pastor Israel aqui, que era o top das galáxias, tinha 1 milhão de pessoas. Então aí, essa cidade com 300 mil, era uma cidade muito importante para o Império. Muito importante para o Império. Cidade portuária, comercial, possuía um grande teatro lá em Efésios, com capacidade para 25 mil pessoas. Irmão, hoje em dia dá para ver ruínas, viu, de Efésios. Tem viagens de turismo bíblico, levando crentes para ir lá em Efésios para ver ruínas. Não dá para ver muita ruína do templo, porque o templo ficou muito deteriorado, só tem praticamente uma coluna do templo. Mas o teatro ainda existe. 25 mil pessoas, irmão, onde é que cabe 25 mil pessoas hoje? Na Ilha do Retiro. O Arruda cabe 50 mil, né? Vamos dar o braço a torcer. Cabe. Já a Ilha do Retiro, vamos empurrar sem Covid, empurrando o povo sem Covid a 25 mil pessoas na Ilha do Retiro. Então vejam.
Disse que lá nos aflitos cabe 7.000 só. Tá. Já tem gente. Quanto? Pronto, a cidade de Caruaru. Pronto. Comparando aí Efésios. Então veja que era uma cidade muito importante. Eu coloquei uma foto lá na frente, depois a gente vê, agora não, mas vai chegar. E a gente vai ver um pouquinho do teatro. Na verdade, não é uma foto real, não. É uma foto construída. Eu peguei isso de um atlas bíblico que representou mais ou menos como era a cidade naquela época. Então, do porto, a gente falou que é uma cidade portuária. Veja a estratégia que existiu desde sempre. Tinha uma chegada do porto, o porto que era praticamente um dos pontos mais importantes, até o teatro, que cabia 25.000 pessoas, que era outro ponto importante. Fizeram uma rua, asfaltaram essa rua com mármore, e era a principal rua da cidade. E qual era o objetivo? O objetivo era que essa avenida principal, em épocas de festa no teatro, quem chegasse por navio já tivesse acesso direto, principalmente os poderosos. Além disso, o comércio margeava, estava na margem dessa avenida. Então, estrategicamente, ligaram pontos importantes. É assim que o governo hoje em dia tem que aprender, né? Tem que ligar os pontos importantes com vias principais. E não deixar a BR engarrafada, como todo dia eu vou para a Suape e fico no meio da estrada, porque está engarrafado, porque ninguém cuida da estrada. Mas isso é outra história. Então, essa é a cidade de Éfeso. Vocês estão captando aí mais ou menos a dimensão, a importância dessa cidade. Amém aí? Pode passar. Pronto, mas agora chega um aspecto importante de Éfeso. Éfeso era, além de tudo que falamos aqui, um grande centro religioso. Na época de Paulo, havia, na verdade, muitas cidades que carregavam grandes ídolos, como a própria cidade de Corinto, por exemplo, a própria Grécia e toda aquela área. Mas a cidade de Efésios era muito conhecida porque ela carregava o grande templo da deusa Diana, Ártemis, é Diana dos Efésios. Então, na verdade, havia uma crença, inclusive, que esse templo guardava ali a estátua da deusa Diana, que era uma deusa que, na verdade, misturava toda a promiscuidade com idolatria. Era uma deusa que, para ser símbolo de mãe do local, ela era uma estátua que tinha, eu não sei exatamente quantos, mas dezenas de seios na frente da estátua, como se fosse aquela que alimentava o povo espiritualmente, algo forte, algo impactante, uma idolatria muito relevante para a época, e que qualquer um que chegasse lá para falar de outro Deus, que não fosse a grande deusa Ártemis ou Diana, corria sérios riscos de vida, irmão. Corria sério risco de repressão. Lá estava esse templo. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo tremendo, com colunas jônicas. O que é coluna jônica? É aquela coluna que parece um cilindro, né? Muito bem trabalhada na pedra, que de longe todo mundo que passava via o templo dessa deusa. Então, muitos viviam do comércio de miniaturas do templo e da deusa, fabricada em prata. O comércio era aquecido pela fabricação de miniaturas da deusa e do templo, e todo mundo queria, vamos em Efésio, tem que trazer uma lembrança para botar na geladeira. Aí, na geladeira da época, irmão, aí pegavam uma lembrancinha de prata, e o comércio, opa, rapaz, vamos vender, mas aí, irmãos, nós lemos Atos capítulo 19, e aí pode passar para o próximo slide, eu vou até, pronto, eita, ficou um pouquinho apagado, ó, irmão, eu acho que é por causa do fundo, né? Mas eu vou tentar só explicar um pouquinho para os irmãos. Melhorou um pouquinho? Pronto. Irmãos, aqui é como se fosse o porto. O porto, tá? A representação do porto. Está vendo aqui a margem? Os barcos aqui. Está vendo isso aqui é uma rua, ó. Isso aqui é uma rua.
Onde a rua termina, irmãos? Isso aqui é o teatro representado. Veja que a cidade está em torno de tudo isso. Efésios tinha essa importância comercial, e tudo girava em torno disso aí, tá bom? Então dá para a gente ter uma ideia de uma reconstrução do que era Efésios na época de Paulo. Pronto, pode passar o próximo. Só que aí, em Atos 19, nós vemos Paulo chegando em Éfeso. Irmãos, Paulo chegou lá na terceira viagem missionária. Paulo já tinha bagagem de 2 viagens missionárias. E na terceira viagem missionária, depois dele passar por Corinto e prometer voltar por lá, ele para então na importante cidade de Éfeso. Importante cidade de Éfeso. Na terceira viagem missionária. Paulo fica lá mais ou menos 3 anos, aproximadamente. Quando Paulo chega, irmãos, o impacto é muito grande naquela cidade. Porém, uma das principais características é que Paulo chega ali, na cidade de Éfeso, e ele encontra, no início do seu ministério em Éfeso, cerca de 12 discípulos de João Batista. Isso tudo que eu estou falando e narrando agora está em Atos capítulo 19. Se você quiser escutar ou ver ou estudar a história de Éfeso, você vai para Atos capítulo 19. Lá você vai ver que Paulo então encontra os discípulos de João Batista, fala com eles e pergunta se eles receberam o Espírito Santo. E os discípulos de João Batista dizem assim: Espírito Santo, a gente nem sabia que isso aí existia. É assim que o texto diz. Aí Paulo, sabia não? Aí ele fala, a obra de João Batista foi apontar para aquele que viria depois dele e batizaria com poder, com fogo, com o Espírito Santo. E aí ele ora pelos irmãos, os irmãos recebem ali o Espírito Santo e começa praticamente nesse ato o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Quando ele sai dali, o texto diz já na altura do versículo 9, que ele começa a pregar na sinagoga. Foi o texto que a gente leu. Por 3 meses, ele começa a pregar na sinagoga. Por quê, irmãos? Porque sempre que Paulo chegava em alguma cidade, Paulo pregava para doutores e pregava para quem vendia na feira. O discurso de Paulo era tão eloquente que alcançava doutores e plebeus. Então, quando ele ia para a sinagoga, ele pregava para os principais religiosos da época, aqueles que não entendiam que Cristo era o Messias. Então Paulo tinha que apresentar Cristo como Messias, só que para fazer isso ele não poderia fazer de qualquer maneira, ou apresentando Cristo como alguém que apareceu de repente, conclamando ser um Deus. Não, Paulo precisava encaixar Jesus Cristo nas escrituras conhecidas até aquele momento, ou seja, no Antigo Testamento. Paulo precisava apresentar Cristo como cumprimento das promessas ou profecias do passado. E ele precisava então apresentar isso e provar e argumentar que Cristo era Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Então esse argumento com grandes religiosos e doutores da época não era fácil. Ao mesmo tempo que ele saía dali da sinagoga e ia para a praça pública, e lá na praça estava Zequinha, Maria, estava fulano, e ele sentava e falava de Cristo também, irmão. Eu não sabia nem, e ele falava, dava um jeito de explicar, porque ele não se calava em época ou em tempo algum. E é assim que nós, né, mediante essa explanação, precisamos ser. O público que o Senhor nos der, hoje você está aqui, amanhã você pode estar pregando, ou pode estar em reunião com o governador do estado. Amanhã você pode estar de repente na frente de uma grande autoridade. Amanhã pode chegar para jantar na sua casa o apóstolo Israel Jordão. Veja que você já já vê que vai ser gerado convite nessa manhã, aleluia. Então veja que
Paulo pregava em qualquer situação, e era isso que fazia grande diferença ali na sua época. Então ele passa 3 meses pregando na sinagoga, 3 meses. Porém, muitos doutores da lei passaram a desacreditar, mentir e se opor à pregação de Paulo, dizendo que era falácia, era mentira aquilo que ele pregava, de maneira que no final de 3 meses, Paulo então sai da sinagoga e decide não voltar mais, porque o que ele tinha de anunciar, ele tinha anunciado. E o que é que ele faz, irmãos? Ao lado da sinagoga, ou nas proximidades, havia uma escola, chamada Escola de Tirano. Aí você diz, mas pastor, com esse nome, era o professor de lá que era um tirano, é? Provavelmente, mas era a Escola de Tirano. Essa escola, irmãos, prestem atenção, essa escola, nos diz a literatura antiga, que essa escola, das 11 da manhã, às 16 horas, às 4 da tarde, praticamente ficava sem aula, vazia. Por quê? Porque era o horário do sol forte, do calor. O que é que Paulo faz, irmão? Paulo diz assim, a oportunidade está aí. Na hora que ninguém quer, é a hora de todo mundo relaxar, ir para casa, que o sol está quente, é aí que eu vou me reunir com quem quer ouvir a palavra. E diz a Escritura que ele passou 2 anos ininterruptos, pregando a palavra e ensinando a palavra na escola de Tirano. De maneira que o evangelho pregado por Paulo não se limitou às paredes da escola de Tirano. Diz a Escritura que a pregação do evangelho das boas novas de Cristo alcançou praticamente toda a região da Ásia Menor. Sem o WhatsApp, diga-se de passagem. Tal foi o impacto naquela cidade. O impacto foi extremo, o que nós colocamos aqui. Toda a Ásia ouviu, toda a Ásia. O próprio comércio de ídolos sofreu impacto econômico. Por quê, irmão? Porque Paulo pregava que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. Mas não era o fato dele só pregar, não. O fato é que o Espírito Santo estava convencendo o povo, e o povo estava se convertendo a Deus. Então o povo tomava postura e dizia, eu não posso continuar comprando miniaturas da deusa de Efésio, porque na verdade Paulo pregou, e eu creio que essa não é deusa não, Deus é o Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, é esse que Paulo prega, que morreu e ao 3º dia ressuscitou, está vivo e vive entre nós. E o povo começa a recuar, e o comércio começa a ter impacto. Nós não podemos duvidar, irmãos, daquilo que Deus faz quando nós abrimos a boca e pregamos o evangelho. Talvez você prometeu um dia fazer um culto doméstico na sua casa e não fez até o dia de hoje. Tenha certeza, no dia que você se decidir fazer, e você abrir a Bíblia no centro da sua casa, na sua sala, ou no terraço, onde seja, e pregar a palavra lá, tenha certeza que muita coisa vai acontecer lá na sua casa. Porque quando nós abrimos a porta e pregamos lá, e falamos de Cristo dentro de casa, muita coisa acontece, irmão. Muito bem. Então, grande foi o impacto. Quando Paulo, o texto diz que depois que ele passa todo esse tempo na escola de Tirano pregando, o texto começa a apontar e dizer, olha, grandes coisas e milagres extraordinários aconteceram pelas mãos de Paulo. Preste atenção. Quando a Bíblia diz milagres extraordinários, como nós vimos aí no versículo 11 do capítulo 19, é praticamente o único texto que aparece milagres extraordinários. Porque veja, milagre já é por si só algo sobrenatural. Mas aqui o impacto do que estava acontecendo na cidade era tão grande, que Lucas, escrevendo Atos, disse, era um milagre extremo. Era um milagre extraordinário. Por quê, irmão? Porque carregavam lenço e avental de Paulo,
e levavam para os enfermos. Paulo não precisava nem ir, levava só os utensílios dele. E as pessoas lá eram curadas, irmãos. Tal era o poder da graça de Deus naquela cidade. Era necessário que fosse assim, e Paulo dedicou a sua vida a isso, naquele momento. Então, ali nasce a igreja dos Efésios, na cidade de Éfeso. Debaixo de pregação da palavra. Agora, irmãos, outra lição. Nós, com o nosso imediatismo whatsappiano, isso foi eu que inventei agora, viu, irmão? Nós, com o nosso imediatismo e desejo forte de ver as coisas acontecer, nós queremos pregar agora e em 10 minutos ver o resultado. Essa igreja nasce depois de aproximadamente 3 anos de pregação ininterrupta. Resultados duradouros e firmes levam tempo para ser construídos. Resultados importantes, com igrejas verdadeiras e voltadas a uma base correta e concreta, leva tempo, exige suor, esforço e vida. E era isso que Paulo fazia, sem parar, pregando o evangelho, mas o resultado não veio. Não tem problema não, pregando o evangelho, irmãos, eu conheço amigos pessoais que eu já trouxe aqui várias vezes, missionário Álvaro e Patrícia. Só o missionário Álvaro está há mais de 15 anos pregando o evangelho em terra estranha. Não vou nem dizer o nome da terra, porque a gente está aqui ao vivo, pregando em terra estranha, e o resultado demora, irmãos. Não tem uma igreja lá não, até porque nem pode. Será que ele vai ver os frutos da pregação dele? Só Deus sabe. Pela fé, claro que vai, mas se ele não vê, outras pessoas verão. O fato é que toda a nação ouvirá falar desta palavra. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O que é nosso? Nossa é a responsabilidade de abrir a boca e pregar. Isso sim é nosso. Nasce a igreja de Éfeso, debaixo da terceira viagem missionária de Paulo, gastando tempo, gastando suor, gastando a sua própria vida e pregando o evangelho ali. Pode passar. Vem então a carta de Paulo aos Efésios. Já depois que Paulo sai da cidade de Efésios, deixa a igreja lá plantada, debaixo desse poder que nós vimos aqui. Paulo continua a sua jornada e depois, alguns anos depois, Paulo se encontra preso na sua primeira prisão em Roma. E de lá ele escreve uma carta aos Efésios, que é justamente a carta onde está o tema do congresso de homens, lá no capítulo 6, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor. Nessa carta Paulo apresenta a salvação pela graça, assim como em Romanos, ele fala em Efésios, sobre que a salvação é pela graça somente, não provém das obras, para que o homem se glorie, mas não, é Deus quem é o autor dessa obra, é Ele quem decidiu nos tirar do pecado e nos salvar. E ele fala da salvação pela graça, ele fala da unidade dos crentes, da importância de sermos unidos em Cristo, mesmo sendo tão diferentes, porque problemas sempre vai haver, porque somos uma união ou um ajuntamento de pessoas, e todo ajuntamento de pessoas vai ter divergência de opinião, divergência de visão, divergência de gosto. Um gosta de cuscuz com leite, o outro gosta de cuscuz com charque, o outro gosta de cuscuz com manteiga, mas o cuscuz é cuscuz. Mas cada um tem a sua maneira, é um ajuntamento de pessoas, o problema vai existir, mas a unidade que um ajuntamento de pessoas alcança em Cristo, isso é único. Isso passa por cima da diferença. Isso passa por cima da dor muitas vezes. O amor a Cristo e a obra, o amor dele permeando a sua igreja, nos faz estar unidos nele. E isso perpassa aquilo que pode nos separar, porque maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Nós somos unidos pelos laços do Calvário, irmão. Eu vou ser seu irmão sempre, mesmo você sem querer.
Somos irmãos em Cristo. Paulo fala de como nós devemos viver como filhos da luz em Efésios. Os irmãos lembram de sexta-feira de noite? Que haja luz. E Paulo lá em Efésios nos ensina a viver como filhos da luz, ou seja, na verdade, às claras. É assim que temos que viver. E Paulo estava escrevendo daquela igreja que ele fundou lá em Efésios, que nós vimos agora há pouco, dando instruções para que a igreja não se perdesse, mas ela permanecesse fiel, não desse ouvido a falso ensino, mas permanecesse cheia da graça de Deus. Paulo estava preocupado com toda essa dinâmica da igreja, e ele escreve colocando alguns tópicos. Eu só coloquei aqui 4 tópicos, mas Paulo fala muito mais ali na carta aos Efésios. Por último, eu coloquei a armadura de Deus, que está lá no capítulo 6 de Efésios. Tudo isso, Paulo estava consolidando aquela igreja que nasceu naquela cidade idólatra, naquela cidade altamente contrária aos princípios do Senhor, mas que Deus fez uma grande obra ali. Ó, irmão, só para a gente não perder o fio da meada e para você também se sentir encorajado e curioso, em Atos capítulo 19, depois que Paulo sai da sinagoga, ou pelo menos durante o seu período de ensino, preste atenção, fala de milagres extraordinários. Depois dos milagres extraordinários, Atos 19 vai relatar que tinha gente que tinha como pregação uma profissão ou um ofício, ou algo que o povo tinha que engolir de goela abaixo. Então, esses homens dizem assim: Paulo expulsa demônio. A gente pode expulsar também os filhos de Seva, um sacerdote. Então tem um homem possesso de espírito imundo. Então eles vão lá como exorcistas de plantão. E eles vão lá e dizem assim: ei, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse corpo. Aí o espírito maligno se ajeitou e disse assim: bem sei quem é Paulo e a Jesus que Paulo prega, mas vocês quem são? E o espírito maligno deu uma camada de pau, rasgou a roupa desse povo, e eles saíram nus e envergonhados. Porque evangelho se prega, irmãos, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não adianta querer inventar ou dizer aquilo que a Bíblia não diz, porque isso se converterá em maldição na nossa própria vida. Paulo tinha intimidade com o Pai, e é isso que ele escrevia para a igreja de Efésios, dizendo a mesma coisa: precisamos buscar a Deus, viver como filho da luz, sair do engano, precisamos de verdade em nossa vida, para que tenhamos autoridade no Pai, e não viver uma vida de engano, de mentira. Que vida é essa que eu estou vivendo? Se eu vivo uma vida debaixo da escuridão, debaixo da mentira, o que é que eu estou fazendo no meio da igreja? Se eu continuo com a minha vida pecaminosa, se eu continuo tendo prazer no pecado, irmão, porque pecar, a gente peca porque nós somos falhos, mas ter prazer no pecado precisa rever a vida espiritual, não é possível. Precisamos andar debaixo da luz, como filhos da luz e não das trevas. Agora eu me lembrei de Batman, irmãos. Batman, pastor. Ontem foi o dia de Batman. Cantaram parabéns para Batman ontem. Mas pastor, e tem esse dia? Tem. Sabe por que eu me lembrei? Porque ele é conhecido como Cavaleiro das Trevas, irmão. O homem de Gotham City. Nós não fomos chamados para andar nas trevas, não, irmãos. Nós fomos chamados para andar na luz. E é isso que vai nos dar graça para estarmos obedecendo, pregando e vivendo conforme o chamado do Senhor. Na continuação, depois desse evento do espírito maligno,
Paulo ainda encontra grandes situações ali em Éfeso. Nós vemos Deus se manifestando de uma maneira grande. Sabe o que é que acontece? Quem era encantador, bruxo, feiticeiro na cidade de Éfeso, com a pregação da palavra, sabe o que é que eles fazem? Por livre e espontânea vontade, procura Paulo e diz assim: nós queremos abandonar a prática de magia, de feitiçaria, nós não queremos mais isso não. E quem tinha livro de feitiçaria, na época, escritos malignos, sabe o que foi que fizeram? Procuraram Paulo e disseram: vamos fazer uma fogueira aqui. Jogaram os livros em praça pública e tocaram fogo, queimaram os livros de magia. Irmãos, isso eu estou falando de uma cidade impactada pelo poder que há no Evangelho. Feiticeiro dizendo não a feitiçaria, bruxo dizendo eu não quero isso para a minha vida mais não, gente com práticas ocultas dizendo assim: eu não quero essa prática na minha vida mais não, eu quero sair da escuridão, eu quero sair debaixo das trevas e eu quero andar na luz. Gente que andava com prática de ocultismo, prática ali que estava daquela maneira, por baixo, escondido, e gente dizendo assim: eu não quero mais viver debaixo de trevas, eu preciso conhecer esse Deus da luz. E entregavam a Paulo e eram queimados livros ali, irmãos. Coisas tremendas aconteceram ali. E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele fala desses tópicos. Lá no capítulo 6 ele fala da armadura de Deus, dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. E a partir dali nós vemos Paulo instruindo a igreja a não andar e a não confiar em si mesmas, mas a se preparar com a armadura não dela própria, mas a armadura de Deus, para resistir no dia mau, para estarem com a mente calibrada. E para estar com a mente calibrada, sem interferência do maligno, precisa do capacete da salvação. Para estar livre dos dardos inflamados do maligno, tem que estar vestido com a couraça da justiça. Para pregar o evangelho, tem que calçar as sandálias da pregação do evangelho. Baseado numa armadura de um soldado romano, Paulo traz essa ilustração para a igreja de Éfeso. E era isso que a igreja precisava e precisa até os dias de hoje. E é por isso que nós precisamos, no Congresso de Homens, entender: precisamos nos fortalecer no Senhor. Por último, no próximo slide, nós vemos a carta de Cristo aos Efésios. Eu não vou ter tempo suficiente para falar da carta de Cristo aos Efésios, mas essa carta está no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2. Pode passar o próximo slide. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos diz a palavra do Senhor. Se você puder abrir agora, estamos indo para um encerramento. Em Apocalipse capítulo 2, depois que o Senhor se apresenta a João na ilha de Patmos, e João é impactado pelo Cristo glorificado, e o Senhor começa a falar a João. Então o Senhor escreve a 7 igrejas, 7 igrejas. E a primeira igreja que o Senhor pede para enviar a carta é a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso. Justamente essa igreja que nós estamos estudando hoje. É a primeira carta das 7 que o Senhor escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E aí no capítulo 2, diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Diz a palavra assim: conheço as tuas obras,
o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Cristo envia uma carta aos Efésios. O Senhor está no meio da sua igreja, com olhos como chama de fogo, e é por isso que nós precisamos andar na luz, porque o Senhor nos conhece inteiramente. Quando Cristo escreve à igreja de Éfeso, nós vemos Cristo escrevendo a uma igreja agora já madura, ou pelo menos já bem iniciada, a uma igreja agora zelosa no que diz respeito à palavra, porque o Senhor diz que ela sofria pelo nome de Cristo, e que o Senhor conhecia aquela igreja, e que ela odiava os maus, e colocava à prova aqueles que se diziam mestres, apóstolos, mas na verdade não eram, e aquela igreja descobriu que aqueles homens eram oficiais, vamos dizer assim, ou queriam ser apóstolos sem ser, queriam pregar engano no meio da igreja, e eles resistiram e disseram: aqui não vai entrar não, porque nós zelamos pela sã doutrina. Eles zelavam pela palavra, e isso eles tinham a favor deles, ao mesmo tempo que o Senhor diz àquela igreja de Efésios, que eles tinham caído do primeiro amor, que eles já não amavam mais ao Senhor com todo o entusiasmo. Provavelmente era uma igreja que zelava pela palavra, mas era uma igreja muito fria. E nós não podemos ser nem um extremo nem outro. Não podemos ser uma igreja que zela pela palavra ao extremo e não temos calor no coração nem amor pelas almas. Nem tampouco temos que ser uma igreja que se importa com almas, mas não se baseia na palavra. Precisamos de equilíbrio, e o Senhor estava dizendo: volta e olha para o lugar que tu caíste, porque tu precisas voltar a ter o fogo do primeiro amor. Era essa a convocação que estava sendo dada àquela igreja. E o Senhor ainda disse mais: mesmo assim, tens a favor de vocês, que vocês não se dobraram às obras dos nicolaítas. E quem são os nicolaítas? Era uma seita que era licenciosa, ou seja, que pode tudo. Era aquele povo que dizia assim: a gente tem que pecar para poder Deus perdoar. Se a gente não pecar, Deus não vai perdoar. Então vamos pecar bem muito, para que Deus possa perdoar bem muito também. Era uma falsa doutrina, mas eles resistiram. E é assim que nós precisamos ser também. O fato, irmãos, é que aquela igreja fundada por Paulo, debaixo do poder da pregação do Evangelho, foi consolidada pelo próprio Paulo, e depois recebeu uma carta do próprio Senhor. Nós, como igreja, precisamos entender que um dia nós nascemos espiritualmente, como a igreja de Efésios nasceu espiritualmente. Nós precisamos entender que assim como a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, nós também éramos idólatras. Assim como a cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, nós éramos promíscuos também. Não queríamos saber de Deus. Mas um dia, lá em Éfeso, debaixo da pregação do Evangelho, nasce uma igreja debaixo daquela idolatria, e um dia nós ouvimos a pregação do Evangelho e nascemos como nova criatura, como igreja, mesmo não sabendo ou não querendo Deus, o Senhor nos tomou com mão forte, nós nascemos de novo.
E o tempo passou, irmãos. E agora o Senhor nos consolida através da sua palavra, como Paulo fez, escrevendo uma carta aos Efésios. O Senhor todo dia está diante de nós, falando conosco através de sua palavra. E se assim não bastasse, o próprio Senhor vela por nós, fala conosco, denuncia o nosso pecado e nos encoraja a nos manter firme, como fez através da carta do capítulo 2 de Apocalipse à igreja dos Efésios. Assim como nós vimos até agora, é Cristo em nós, esperança da glória. O que aconteceu na igreja de Éfeso de uma maneira tão profunda, acontece na minha e na sua vida todos os dias. O que nós precisamos é dizer: Senhor, diante de grande obra, de grande poder e de grande majestade, eu preciso me entregar totalmente. Eis-me aqui, fala comigo, muda a minha vida. Que nessa manhã nós possamos olhar para nós mesmos e possamos dizer não às trevas e dizer sim ao Senhor da luz. Que possamos sair daqui tendo compromisso com a verdade. E se há alguma coisa que está oculta na nossa vida e nós estamos escondendo, andando nas trevas, andando por debaixo dos panos, que tenhamos coragem de denunciar isso, de orar, de dizer ao Pai o que está de errado e de alcançar perdão. Que possamos abandonar as obras das trevas, da mentira, e possamos nos levantar nesta manhã como novas criaturas que somos, para andar na verdade debaixo da luz. É o Senhor quem está nos convocando nessa manhã. Se queremos nos fortalecer no Senhor, precisamos voltar para Ele de todo o coração, abandonar as trevas, abandonar a idolatria, a feitiçaria, como nós vimos acontecer ali em Éfeso. Precisamos abandonar os livros que nos levam à escuridão, e precisamos voltar-nos para a verdade. Precisamos buscar graça em Deus, para que não só estejamos nele, mas também sejamos multiplicadores da sua graça na vida de muitos outros. Que nessa manhã saiamos daqui compromissados com a verdade, homens, mas não só homens, mulheres e todos que aqui estão, que saiamos daqui em novidade de vida, em desejo ardente de agradar o Senhor e de dar a Ele toda a nossa vida. Não é fácil, irmãos, não é, mas é por isso que estamos aqui nessa manhã, porque é o Senhor quem nos alimenta, é Ele quem nos consolida, é Ele quem nos restaura, é Ele quem vai dando alimento diário, é o maná do céu que cai todo dia, e a porção é exata. Se você pegar mais do que deve, apodrece; se pegar menos, fica com fome, mas o maná à disposição está. Precisamos nos alimentar, é isso que Ele faz com a sua igreja, e o nome disso é misericórdia e graça. Mesmo errando, tendo problemas, na fraqueza, é o Senhor nos reunindo outra vez para dizer: se comprometam com a verdade, olhem para cima, lance fora aquilo que eu reprovo, e olhem em direção ao alvo, a Nova Jerusalém, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o nosso olhar nessa manhã esteja posto e fixo em Cristo, porque assim nos fortaleceremos nele. Assim encontraremos força para vencer a tentação que tão de perto nos rodeia, para vencer o vício que nos convida todo dia, olhando para Ele, dizendo: Senhor, misericórdia de mim, me ajuda. Nós vamos vencer, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Que saiamos daqui nessa manhã dispostos a termos uma vida de verdade, uma vida de luz, uma vida às claras, uma vida que exalte e engrandeça o nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa manhã, em nome de Jesus. Pastor Marcílio, quer trazer alguma palavra, mano? Aleluia. Hoje à tarde, às 4h30, estaremos aqui. O grupo Coração Valente vai estar aqui também,
Estaremos começando às 16h30 o primeiro culto, e às 19 horas o segundo culto, com o irmão Ademir, o Matuto de Jesus. E ele vai estar às 16h30 também, então ótimo, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. O Ministério do Louvor de Passira, pastor Will, estará indo hoje à tarde para Passira, voltando para a terra de Passira. Então estejamos orando pela vida do pastor Will também, para que o seu ministério esteja ali sendo grandemente abençoado também pelo Senhor, e que possamos lembrá-lo sempre em nossas orações. Amém, irmãos? Senhor, quão doce é a tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu consolo nessa manhã, Senhor. Obrigado porque a tua mão, Senhor, é tão misericordiosa. E mesmo na repreensão vinda do Senhor, nós sentimos gozo, paz e alegria. Mesmo na repreensão e na exortação, nós entendemos e percebemos o teu grande amor sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela tua palavra lida, pregada nesta manhã. Que sejamos firmes no propósito de pregar o teu evangelho, de vivermos na verdade, na luz, na graça. Que possamos sair daqui comprometidos com a luz, com a verdade, com a tua palavra. Que possamos sair daqui dispostos a te obedecer. Que possamos sair daqui, Senhor, dispostos a nos alegrar em ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faz de nós verdadeiros adoradores. Faz de nós homens e mulheres comprometidos totalmente com a tua palavra e com o teu reino. Nos ensina a vencer, Senhor, as barreiras, a discordância, os problemas internos. Nos ajuda a vencer, Senhor, as barreiras que se levantam e que tentam nos impedir de caminhar. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Os teus olhos nos veem, a tua palavra nos alcança, porque tu és um Deus vivo e nós sentimos isso nessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos um dia na tua presença, nos alegra no teu espírito, e faz de nós homens e mulheres santos, e aqueles que se regozijam no Senhor, possam se alegrar, e possam ainda na dor, dizer: eu me alegro no meu Senhor, porque Ele é fiel e nunca falha. Que sejamos, Senhor, dispostos a andar na luz, e a dizer não a todas as trevas. Obrigado pela tua graça, pelo teu poder, em nome de Jesus, amém. Abençoa o pastor Will, Senhor, e toda a comitiva que vai com ele ali de volta para Passira, e que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um ali, e todos aqueles que ainda vão chegar hoje, o irmão que vem à tarde e à noite, o grupo que vai cantar, o irmão Ademir que vai estar logo mais à noite. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um encerramento poderoso e cheio da tua graça, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos, um dia de bênção, em nome de Jesus.